Bom dia, Vietnã. Meu nome é Matheus504 e eu tô cometendo falsidade ideológica. Já aconteceu de você reassistir o filme favorito da sua infância e perceber que só achava que ele era bom porque lembrava com a nostalgia de uma criança, mas agora que é velho percebe que na verdade ele era bem ruim? Comigo não aconteceu porque meu favorito era Homem-Aranha 2, mas se fosse pra acontecer, eu sempre achei que seria com Deu a Louca na Chapeuzinho. Um dos maiores hits da locadora do meu bairro, porque eu tava sempre alugando. Meu apelido lá era Faxineiro, não sei porquê, nunca me explicaram. Deu a Louca na Chapeuzinho era um filme punk, que desafiava tudo que uma animação devia ser. E eu digo isso no sentido que não parece uma animação, mas sim um pesadelo febril. Mas sem brincadeira, eu digo que ele é punk no sentido literal da palavra. Não que ele é anarquista drogado, mas ele tem uma narrativa bem comum pra um desenho infantil. Zomba, os contos de fada. E ainda por cima, eu tenho essa informação aqui, ele foi o primeiro longa-metragem de animação de computador a ser financiado de forma totalmente independente, sem nenhum grande estúdio produzindo. E pra mim não tem nada mais punk que fazer o que você quer, e não o que a sociedade diz que você tem que fazer. Talvez quebrar uma guitarra. É por ele ser independente que eu acho injusto chamar ele de ruim só por causa da animação. Ele não tinha uma Pixar ou uma DreamWorks produzindo, era um independente químico. E essa piada não tá tão longe da realidade, porque o cara que financiou o filme inteiro sozinho era o Maurice Kambar, o criador da Vodka Sky. Esse filme foi feito por um alcoólatra, segundo injustiça aí, independente, feito por um nóia. O Maurice tinha um sonho de produzir filmes, mas acabou produzindo só dois, Deu a Louca na Chapeuzinho e Deu a Louca na Chapeuzinho 2. Essa só não é a melhor filmografia do mundo, porque tem a do George Miller. Na hora de fazer o filme, o Kamber olhou pro dinheiro que ele tinha e viu que não era muita coisa, então ia ter que economizar onde fosse possível. Se animasse nos Estados Unidos, ia sair muito caro. Então onde era o lugar mais barato que ele podia animar esse filme? Venezuela. Nem fudendo. Filipinas. Beleza. Kambar voa para as Filipinas e chegando lá ele pergunta: Olá, Filipinas Animations, quanto vai custar para animar meu filme? Olá, Kambar, criador da Vodka Sky. Vai custar tanto? Nem fudendo. Aí o Kambar teve a melhor ideia da vida dele. Segunda melhor, né? A primeira é a Vodka Sky, deixou ele milionário. Só um alcoólatra acorda um dia e pensa: eu vou criar uma vodka chamada Sky, com 2 Y. Aí o Kambar se ligou: se eu criar meu próprio estúdio de animação, eu posso escolher o quanto eu vou pagar para eles animarem meu filme. Então ele criou a Kambar Animation, com 2 N's. Aí ele pegou os melhores animadores das Filipinas e perguntou para eles: vocês têm alguma experiência com cinema? Ô Kambar, criador da Vodka Sky. Claro que sim, a gente já fez vários filmes de sucesso. Ótimo, porque eu só quero os melhores aqui, trabalhando com meu filme. Quanto vocês querem de salário? A gente quer tanto. Nem fudendo. O critério do Kambar parou de ser quero os melhores e passou a ser quero animadores SAPCB. Sei abrir o programa e cobro barato. Kambar Animation ficou infestada de iniciantes. Alguns deles tiveram que aprender a animar enquanto faziam o filme. Imagina o tanto de tutorial de indiano que eles assistiram. E eu estranhei toda essa história do pouco dinheiro que eles tinham, porque os dubladores eram todos famosos. Enquanto eu li, eu tava achando que o Kambar deu 1% do orçamento pra animação e 99% pra Anne Hathaway dublar Chapeuzinho. Mas esses dubladores foram adicionados depois que o filme já tava pronto. Os dubladores originais, pra poupar dinheiro, eram todos amigos pessoais do Kambar. Eu tento não falar palavrão pro vídeo ficar family friendly, mas eu vou ter que falar aqui. Esse cara é um fudido. Tinha dinheiro pra porra nenhuma. Um dos traços do alcoolismo é administrar mal o dinheiro. Os dubladores novos foram adicionados depois que o filme foi exibido no Festival de Cannes. E eu vou te dar 5 segundos pra absorver a informação de que esse filme passou no Festival de Cannes. Né? A plateia gostou tanto do filme no festival que uma grande produtora entrou num acordo com o Kambar de que ela distribuiria o filme por todo o mundo em troca de uma parte dos lucros. E aí pagaram os dubladores novos do bolso deles. E eu tô evitando falar qual que era a produtora pra não dizer que era do Harvey Weinstein. Mas te falar, nenhuma dessas informações até aqui me surpreendeu. Faz muito sentido esse filme ser independente. Faz muito sentido ele ter sido feito por iniciantes das Filipinas. E faz todo o sentido do mundo ele ter sido criado por um alcoólatra. Só que eu achava que ele só tinha feito sucesso aqui no Brasil. País do Ratatouille, do Boca de 09. Qualquer coisa faz sucesso aqui. Menos você, o único fã de Ratatouille do mundo, acabou de comentar isso. A piada é que o fã é do Ratatouille e não do Boca de 09. Mas na verdade, ele foi um sucesso absoluto de bilheteria. O orçamento dele foi de 8 milhões de dólares e a bilheteria foi de 110 milhões. Isso é um aumento de muitos por cento. Isso me deixa feliz porque eu gosto do filme. Ele é mal animado? Sim. O roteiro é maluco? Sim. É um plágio de Shrek? Sim. O filme é ruim? Sim. Mas ele é bom? Sim. Ele é horrível e em certos momentos terrível. Mas a comédia e ousadia dele acabam compensando seus efeitos.
E toda namorada que eu já tive falou essa frase sobre mim. Mas o que faz esse filme ser tão bom, além de ser a história de superação de um alcoólatra? A resposta curta é o roteiro. A resposta longa é que o que faz esse filme ser tão bom é o roteiro. Meu último vídeo foi sobre o Osama Bin Laden, e eu tinha feito uma piada que ninguém nunca mais ia querer patrocinar esse canal. Mas acabou aparecendo alguém, o jogo Vibe City. Por que será? Um jogo mobile no estilo GTA RP em que você pode ser quem você quiser, seja um mineiro ou um lenhador. A empresa quer que eu falo que você pode ser um empresário gigantesco, um rei do crime, mas o que eu gostei mesmo é o lenhador. Quer dizer, eu quero ser lenhador. Você pode jogar em tempo real com outras pessoas e tem chat de voz e de texto pra vocês cortarem bastante madeira junto. E com o dinheiro que você ganhar cortando madeira, você pode comprar carros, tunar eles, revender eles. E aí comprar moto, iate, ser bombeiro, disputar a corrida e transportar a madeira que você cortou. Link na descrição e no comentário fixado, pode baixar na Play Store ou na Apple Store. E usando o código Mateus, você ganha dinheiro, carro e uma skin legal. Pra fazer esse vídeo, eu assisti esse filme de novo 6 vezes. Estragou meu Letterboxd. Só que ele tinha um nome diferente no stream que eu usei. Ele chamava Deu a Louca na Chapeuzinho, filme português Brasil completo, desenho, animação, dublado HD. E apesar de dublado e completo, não era HD não. Mas eu acho que ele não foi nem feito em HD. Uma coisa que parte meu coração é que o resto do mundo nunca vai ver esse filme dublado em português. Que é o jeito certo de assistir. O vilão chama Good Bandit, que seria o bandido do docinho. Na dublagem, ele é o bandido guloso. Se pelo menos tivesse alguma piada pra eu fazer com esse nome. O Nick Flippers, em português, é o Inspetor Piruleta. O lobo mau em inglês é Big Bad Wolf, o grande lobo mau. Aí diminuiu a masculinidade dele. Bob Parr, nem é do mesmo filme, eu fiquei sem exemplo. Robert Parr, Roberto Pera. Beto Pera. Bob é Beto. Bebeto seria Bobob. O nome original do filme era uma palavra. Aí creio eu que o tradutor tomou uma garrafa inteira de vodka Sky e traduziu uma palavra pra Deu a Louca na Chapeuzinho, que é 1000 vezes melhor que Hoodwinked. Hoodwinked significa enganado e é também um trocadilho com a palavra hood, porque em inglês Chapeuzinho Vermelho é Little Red Riding Hood, né? Não. Não é não. Chapeuzinho Vermelho em inglês é Little Red Hat. Riding Hood é outra coisa. Riding Hood é um gorro de equitação. Você tá entendendo o que eu tô falando? A Chapeuzinho Vermelho não usa chapéu. Ela é a gorrinho de equitação vermelho. A lacração tirou até isso da gente. Agora me diz, quando você pensa num filme da Chapeuzinho Vermelho, o que não pode faltar? Exatamente. Mentiras, polícia e karatê. Pelo menos é assim como o alcoólatra lembraria dessa história. Vendo esse filme... Que isso? Vendo esse filme, a primeira coisa que um cinéfilo como eu repara, eu já vi mais de 100 filmes, é que esse filme segue a mesma estrutura de um dos clássicos do cinema japonês, Rashomon. Em ambos os filmes, um crime acontece, e aí cada personagem conta uma versão diferente de como eles se lembram desse crime acontecendo. Isso é um desenho pra criança, e sua maior inspiração é um filme do Akira Kurosawa, e Shrek 2. Mas e a história do filme? Isso. Mas e a história do filme? Como que é? Obrigado, Matheus, pela excelente pergunta. O filme começa com a história do Chapeuzinho que a gente já conhece. Lobo na cama, vovó amarrada, lenhador salvando o dia. Só que nesse filme nós vemos a continuação disso, que é a polícia sendo chamada no local por uma denúncia de briga familiar, envolvendo os crimes de invasão a domicílio, lobo faminto e porte ilegal de machado. Para eles, um crime. Pra minha família, terça-feira. Mas a suspeita da polícia e do inspetor Piruleta é que os crimes podem ter algo a ver com o bandido guloso. Ainda não pensei numa piada. Ele é um marginal que tava roubando todas as receitas de doces da floresta e causando um enorme estrago na economia. Porque ao que parece, todos os comércios da floresta são de doces. Tem umas 50 lojas de doces numa única rua. É como se eles fossem viciados em açúcar. O Felipe Neto tinha razão, mas se vocês me permitem ser um pouco chato, já estão me permitindo há mais de 20 anos. Eu sei que a magia do cinema é que as coisas não precisam fazer sentido na vida real. Ainda mais um desenho pra criança, que tem um lobo falante. Mas pelo amor de Deus, por que que as lojas estão fechando só porque roubaram as receitas? Só tinha uma cópia? Ninguém sabe fazer os doces de cor? Todo mundo tem Alzheimer? Por causa do açúcar? Será que o açúcar causa perda de memória? O Felipe Neto tinha razão. E comer! Já é de se esperar que vai acontecer muita coisa maluca num filme idealizado pela mente perturbada de um alcoólatra. Essa é a piada que eu mais estou gostando de fazer. Mas tem algumas coisas em específico que nunca são explicadas. E elas estão me deixando acordado à noite. Isso e o sorriso dela. E o meu agiota. A primeira delas é que o Piruleta anda com um cachorro na coleira. Por quê? Se os animais aqui são gente, eles falam, eles pensam, eles têm sentimento, eles andam em duas patas, eles sabem o certo e errado.
Pra que a coleira? Aí você me fala, talvez seja outro tipo de animal. Talvez ali tenha dois tipos de animal. Um que é racional e outro que ele sabe ler e escrever. Ele tá ali por opção. É um fetiche. Eles começam a contar suas versões daquele dia, começando com nossa protagonista, a Chapeuzinho, que de acordo com a polícia é parente da vovó. Aí eu te pergunto, o nome dela é vovó? Tá escrito no RG? Vovó da Silva? Ou vovó é vulgo? A Chapéu leva uma vida normal de uma criança de 12 anos, ela anda de bike e entrega iFood. É nessa hora que eles pegam a gente desprevenido e nos acertam com um golpe atordoante, revelando que o filme é um musical. E isso é uma das coisas mais canalhas de Hollywood. Eu gosto de musical, mas você tem que estar no mindset certo pra ver um musical. Não pode pegar assim, de calça riada. Devia ser crime federal fazer um musical disfarçado de normal. Percebeu que eu rimei minhas palavras agora? É porque no roteiro original eu ia mandar uma música agora, né? Uma piada, né? Que o vídeo do nada ia virar musical. Só que eu resolvi não seguir o roteiro porque no último verso da música eu xingo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o estado que eu moro. Eu não lembro como eu cheguei nesse verso, mas é melhor não cantar porque eu tenho depressão, eu quero me matar, mas não quero morrer. Independente de tudo, nem dá tempo de você ficar puto com o musical. Porque exatamente 26 segundos depois, um cara vestido de urso zebra aparece. E de primeiro momento você pensa, ah, ele deu uma olhadinha suspeita pros lados, o que no mundo do cinema significa que ele é o vilão. O plot twist pros personagens é que eles acham que ele é animal, mas na verdade é um ser humano. E aí eles vão descobrir que o bandido estava entre eles o tempo todo. Mas não! Ninguém nunca explica porque ele tá vestido assim. Nenhum, aquele é o velho Thomas, nós aceitamos ele como um de nós. Não, ele só tá lá. O que dá a entender é que ele é muito pior que um bandido que rouba famílias inocentes. Ele é um furry. Felca, ideia de vídeo. Furrização. O vilão verdadeiro do filme devia ter até um certo mistério quando você era criança. Mas quando você é adulto, você vê que é o coelho. É 100% coelho. Não tem chance no mundo de ser outra pessoa a não ser o coelho. Olha pra cara dele. E eu queria falar uma teoria minha, se me permitem. O furry tem a única loja de doce que não é roubada. De novo, a desculpa perfeita pra ele ser um vilão. Minha teoria é, ele não foi roubado porque ele é amante do coelho. E pode falar que fui eu que falei. Você assistiu 100 filmes, assistiu? Eu já vi 100 filmes. Obrigado, Chapeuzinho. Sempre posso contar com você, garotinha danada. Garotinha danada? Ela tem 12 anos. Por que ele tá chamando ela de danada? É o Drake, o dublador? Felca! Socorro! Como eu falei, a Chapeuzinho tem 12 anos, ou seja, ela é burra. E sabendo dos crimes do guloso, eu ainda acho que tô perdendo uma piada aí. Ela acha que é melhor tirar as receitas de um cofre de titânio e deixar elas com a vovó, uma idosa. Nem foi o coelho que abriu a porta do bonde, né? Ele nem tentou só pegar as receitas. Ele nem fez essa cara de vilão por não conseguir pegar. Pesquisando pra esse vídeo, eu descobri que na versão original do filme, o coelho era muito fofinho. Aí as crianças que assistiram na exibição teste começaram a chorar quando revelou que ele era o vilão. Aí tiveram que deixar bem óbvio desde o começo que ele era do mal pra não ter esse problema. Mas pra gente foi bom ela ter caído. Foi boa essa tentativa de assassinato de uma criança de 12 anos. Porque no chão ela encontra o lobo e esse esquilo fotógrafo, que é o Ligeirinho. E eles resolvem o grande mistério. A avó Bucket, a rainha dos doces. Vovó é vulgo. O lobo quer roubar a cesta de Chapeuzinho e ela sai correndo, mas ele encurrala ela. Aqui eu percebi que a animação desse filme lembra muito Talking Man. E ela consegue escapar porque, convenientemente, ela tinha um spray anti-lobo na bolsa. Só que aí eu te pergunto, por que essa floresta não é um lugar mágico que todos os animais conseguem conviver uns com os outros? Então, eu vou falar. A Chapeuzinho é racista. O pior de tudo é que o Piruleta escuta essa história e fala que não teve nenhum crime. Um lobo tentou assaltar uma menina de 12 anos. E o Piruleta, é sua opinião. O veredito final dele é que o lobo não é um criminoso, só é esquisito. E não é crime ser esquisito. A gente não prende as pessoas por serem esquisitas. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. A Chapéu então encontra esse bode que só pode falar cantando porque foi enfeitiçado por uma bruxa da montanha 37 anos atrás. Uma desculpa de nível elite. Quem que vai tentar argumentar contra uma desculpa dessas? Você só canta? Isso mesmo. Você falou agora! Acabou de falar! Falei. E é quando ele canta esse falei que o filme deixa de ser bom e passa a ser incrível. O bode aparece por só 5 minutos.
E ainda assim ele consegue ser o personagem mais icônico desse filme. Sem brincadeira, essa cena dele é uma das melhores coisas já feitas na história do cinema. E eu tenho propriedade pra falar disso. Eu já vi 100 filmes. Essa parte é tão absurdamente boa que eu fiquei embasbacado quando eu descobri que quase cortaram o bode do roteiro. Ele só não foi cortado porque mostraram um desenho dele pras crianças teste e elas gostaram tanto que resolveram deixar ele ali. O que eu tô entendendo de tudo que eu ouvi até aqui é que as crianças teste salvaram esse filme. Elas eram mais responsáveis que esse alcoólatra. Daqui a pouco a gente vai descobrir que elas não deixaram ele colocar o Mussolini como um dos personagens. A Chapeuzinho fala pra ele: bode, eu preciso de um atalho pelas montanhas, senão minha avó vai morrer. E ao invés de ele ter senso de urgência e levar ela pro atalho e salvar logo a véia, ele fica cantando por 3 minutos sobre como ele conhece um atalho. E ele deixa claro que ele conhece o atalho porque ele é precavido. Ele é muito orgulhoso disso. Precaver, se não quer pagar pra ver. Ele compra por encomenda vários chifres diferentes, um pra cada situação. Imagina ele do computadorzinho dele, checando o Mercado Livre. Eles pegam o atalho do bode, que é um bondinho nos trilhos. Aí vem uma avalanche de neve. Ele tá cantando durante tudo isso, inclusive. A avalanche vem forte. Ela tá indo direto em direção a eles. E é então que o ser mais precavido do mundo, mais precavido que o próprio Batman, ele olha pra trás, ele vê a avalanche, e então ele tem a humildade de dizer: Uma avalanche vindo e não deu pra precaver. precisou de uma avalanche pra pegar o bode vacilando. Os trilhos acabam e eles saem voando pelo céu. E o bode, que provavelmente é cristão, fica bestificado com as maravilhas da criação de Deus. Aí a Chapeuzinho, que é agnóstica, tem uma visão do inferno e vê a vovó mandando ela usar o capuz. Ela faz isso e foda-se o bode, larga ele pra morte. Eu tava gritando pra TV nessa hora: cadê o bode? Cadê o bode? Eu me precavi! O cinema tem poder de mudar vidas. Aí a Chapeuzinho chega na casa e o resto vocês já sabem. Vamos pra história do lobo. Ele é um repórter chamado Wolf W. Wolf. O que será que é o W? Ele tava investigando o guloso já há alguns meses e, assim, o lobo claramente é negro, mas de alguma maneira que eu não sei explicar, mesmo ele sendo animal e negro, ele ainda assim conseguiu fazer blackface. Ele, além de repórter, é drag queen e usa esse superpoder para se disfarçar em qualquer situação. Ele é o David Bowie da floresta. A maioria das piadas é que eu sou burro. A Dalva me mandou vir aqui dar uma olhada. Quem? Sua chefe, Dalva. É Maria. Foi o que a Maria disse. Ela disse, Dalva, pra você vir aqui, aí eu vim aqui. O cinema tem poder de mudar vidas. Eu queria entender por que nessa cena eles agem como se o lobo fosse o estranho e não o ser humano vestido de animal. O fotógrafo dele é o ligeirinho que fala fino e rápido porque ainda tá na puberdade. E ele é o único personagem bonitinho do filme. Indo atrás de informações do guloso, meu primo tá no 3º filho. E eu tô aqui falando do guloso. E eu ainda não pensei numa piada pra isso. Indo atrás de informações do guloso, os dois vão pra uma fazenda que tem um rebanho de ovelhas. Por que que existe fazenda nesse mundo? E por que que elas estão assim, presas? Ele ainda fala que elas vão ser tosquiadas. Isso dá a entender que nesse mundo, os produtos de animais ainda vêm dos animais. O que significa que quando eles fazem doce de leite, é o leite de um deles. E as ovelhas aqui, presas, sabe o que a gente tá vendo, Brasil? Eu falo com o Brasil inteiro. A gente tá vendo um campo de concentração num filme infantil. Olha o ligeirinho, que lindo de ovelha. Na versão do lobo, o encontro dele com a Chapeuzinho é bem diferente. Ela, por ser racista... Ô, louco. Ela, por ser racista, contou como se ele fosse um predador sinistro que queria roubar a cesta dela. Mas, na verdade, ele só era um predador, tentando roubar a cesta dela. Não era sinistro. Tava até de dia. E ela esqueceu de contar que ela espancou ele. Ela é campeã de karatê. É a Cobra Kai. Cobra Kai não tá na moda mais, né? Escrevi esse roteiro há uns anos. É óbvio que o coelho engana o lobo. E aí ele vai parar nos trilhos. Que é quando chega a piada favorita de quase todo mundo que viu esse filme. Achei uma caixa de velas e das grandes. Uma caixa de velas? Acende uma. Essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? Dynamite. Deve ser americana. I've been roaming around, always looking down at all I see. E eu vou responder pra vocês uma dúvida muito antiga. Em inglês, o ligeirinho acha que a dinamite é italiana. Dinamite! E é a explosão dessa dinamite que causa a avalanche na montanha. E isso me lembra de um paradoxo da filosofia chinesa, vindo lá do século III, que reflete sobre o que acontece quando um objeto imóvel
conhece uma força imparável? A resposta é que a força ganha. De nada, China. Eles então vão na casa da vovó. O lobo faz o velho truque de se fingir de uma idosa. E o resto você já sabe. Agora, quando chega a vez do lenhador contar a história dele, esquece. Pula essa parte. Pelo amor de Deus, deleta ela do filme. Até quando eu era moleque, eu pulava essa parte. Olha que eu comia formiga. Meu padrão não era muito alto, não. Ela é mal animada, sem graça, quase inteira musical e não agrega em nada pra história do filme. Basicamente, ele é um ator que quer fazer um papel de um lenhador, mas ele é reprovado. Aí, 2 minutos depois, ele é aprovado, porque dane-se a coerência. Ele vende doces pra essas crianças satânicas, enquanto ele canta uma música que mais parece um ritual satânico. Alguém rouba as rodas da van dele, quem será que foi? E o plano do coelho é que ele sabia que o lenhador era tão burro que se ele ficasse sem carro, ele ia desmatar a floresta inteira. Como ele chega nessa conclusão? Eu não sei. Aí ele corta uma árvore gigante, ela cai em cima dele e ele vai parar dentro da casa da vovó. E o resto vocês já sabem. Agora, a vovó, que tinha tudo pra ter a história mais chata de todas, porque ela é velha e carcomida, acaba contando uma história de esportes radicais e tiroteio. E não são sinais de demência, não. A véia é o Tony Hawk. Tem uma comunidade na internet de skatistas da terceira idade, e o Tony Hawk posta vídeo dele fazendo manobra nessa comunidade como se ele não fosse ninguém. Ele é o cara mais da hora do mundo. A véia vai participar de uma corrida de esqui, e é óbvio que tem uma banda de nu metal lá. Todo esporte radical tem que ter uma banda de nu metal. E ela dá todo esse sermão pra Chapeuzinho não andar com estranhos. Mas olha a galera que ela anda. Esse urso maconheiro o pinguim com raquitismo na cara. E que animal é esse? A corrida é contra os capangas do coelho, que tem o visual futurista mais anos 2000 possível. Os filmes dos anos 2000 tinham uma estética única do que seria o futuro pra eles. Tipo o Batman do futuro. Eu só queria uma desculpa pra falar do Batman do futuro. Os capangas então começam a derrubar todos eles do esqui. E eu acho engraçado que pra todos os personagens, o coelho tinha um plano super elaborado. Mas pra vovó, era só mata essa véia. Ela sobrevive, porque é óbvio que ela tem um bungee jump. Mas o que me quebra é que ela aparece com 2 granadas, do nada. Primeiro, por que ela tem isso? É porte legal? Existe porte legal de granada? E segundo, por que ela não usou antes? Quando estavam tentando matar ela? E o pior é que ela joga as granadas à toa. Ela ia descer de qualquer jeito. Mas ela ganha a corrida pelo menos. Mas agora, infelizmente, chega o 3º ato do filme. E a película acaba tendo uma queda inevitável em qualidade. Eu falei que eu vi 100 filmes. É que o diferencial do filme é a estrutura narrativa dele. E quando a história da vovó acaba também essa estrutura. Então ele perde todo o charme. Vira só um desenho normal feito por um alcoólatra. Mas pelo menos eles têm iluminação melhor que os filmes da Marvel. Em sua base secreta, o coelho canta uma música sobre o quão perturbado mentalmente ele é, igual Kanye West, e revela que o plano dele é explodir a floresta para construir uma metrópole, cheia de shoppings e fábricas. Ou seja, ele quer transformar a floresta em São Paulo. Esse é o plano mais maligno que eu já ouvi na minha vida. Mas a vovó, completamente dopada de ômega 3, derrota o coelho junto da Chapeuzinho. E o inspetor Piruleta convida todos para participarem da agência de detetive deles, que creio eu seja a história do 2. Eu tenho uma leve lembrança de assistir o 2 na Record, uns flashbacks do Vietnã, mas não lembro de nada dele. Ele também é feito pela Cambar Animation, só que dessa vez com mais dinheiro, que novamente foi mal administrado pelo Cambar e conseguiu entregar uma animação pior ainda. A Chapeuzinho conseguiu ficar mais feia. Tudo indica que o 2 só é horrível. Nem o roteiro parece salvar o filme. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre ele algum dia. Algum dia. Agora não.